A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual Teológico daqui do setor Mapim de MT Cuiabá. E com certeza nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudinho e estarei discorrendo com vocês em poucos minutos, uns 20 minutos no máximo, a respeito da lição proposta para este domingo que vem, que é exatamente a beleza e a glória do culto levítico, que é o título da lição. O texto áureo, que é o texto ouro: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, como está em Levítico, no capítulo 9 e verso 23. E nós olhamos aqui também para a verdade prática, dizendo: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar, eu quero complementar aqui, na vida de uma mulher de Deus, na vida de um homem de Deus. Muito bem, eu gostaria de comentar aqui, fazendo um paralelo entre o culto da antiga aliança e o culto da nova aliança. E vou citar várias referências bíblicas. Você que tem a sua caneta, o seu lápis, o seu caderno de anotação, já passa em mão, porque estarei citando algumas inúmeras referências bíblicas. Estarei citando, estarei mencionando também, falando sobre o autor aos Hebreus, que é um autor brilhante, que com certeza estarei fazendo muita menção dele aqui, porque é um dos autores do Novo Testamento que brilhanteia com o seu conteúdo quando se trata do serviço sacerdotal. Então não podemos deixar de falar dele, não é verdade? Mas muito bem. Meus queridos amados irmãos, quando nós falamos do tabernáculo como local de culto da antiga aliança, o autor sagrado, quando eu falo autor sagrado, estou se referindo aos autores, aos Hebreus, ele diz alguns principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto quando usa a palavra grega, latreia. E essa palavra ela é usada em alguns trechos em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 até o verso 6, como sentido de adoração ao serviço sagrado. A perspectiva, meus queridos irmãos, interessante que a doutrina do sacerdote, ela domina uma boa parte da epístola ao autor dos Hebreus, como algumas coisas que foi dita quando enfatiza a carta aos Hebreus em relação ao serviço sacerdotal. Então, entre o antigo pacto e o novo pacto, a intenção era contrastar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal da antiga aliança e o serviço prestado por Cristo também no tabernáculo eterno da nova aliança. E aí, meus queridos irmãos, nós vemos a seguinte forma: quando eu gostaria de comentar com você a respeito do culto e os seus elementos da antiga aliança. Quando falamos do culto e os seus utensílios, o autor ele demonstra um profundo conhecimento a respeito do culto da antiga aliança. Quando fala do tabernáculo e os seus utensílios, ele tem em mente algumas principais divisões do santuário do tabernáculo. Por quê? Porque tem um altar de sacrifício no átrio. O altar de sacrifício, esse altar representa a cruz do Calvário, a cruz do Gólgota, onde Cristo foi sacrificado. Ali diante tinha a pia onde o sacerdote lavava a mão, e aquela pia ela representa, meus queridos, ela representa Cristo, a água viva. Jesus disse para aquela mulher samaritana: mulher, se tu soubesse a quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E Jesus também, em alguma ocasião, também numa festa dos tabernáculos, ele brandou com uma voz bem alta, e Jesus brandou e disse: olha, se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Então aquela pia representa Jesus, a fonte de água viva. E no lugar santo, do lado direito tem a representando, ali tem o que? Tem a mesa. Em cima dessa mesa tinha 12 pães.
o pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel, a tribo de Ruben, Simeão e Gade, Judá, Esacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Azé e Naphtali, as 12 tribos de Israel. Mas também tem um simbolismo espiritual. Representa Jesus também como o pão vivo que desceu do céu. O povo comeram maná e morreram, mas João diz que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida em si mesmo, e eu ressuscitarei nos últimos dias. João no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, João vai enfatizar que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Que coisa maravilhosa. Mas encontramos também do lado esquerdo do tabernáculo o candelabro, 7 pontas. O sacerdote, ele vinha, ele acendia aquelas lamparinas e clareava o tabernáculo, representando quem? Jesus, a luz do mundo. João enfatiza, Jesus dizendo em João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida real. Olha que coisa maravilhosa. Cada utensílio tem um simbolismo espiritual. E aí, meus queridos, nós vemos o que? Nós vemos o que? Que adiante, dentro do lugar santo ainda, tem o local de incensário, o altar de incenso. O sacerdote, ele vinha com mirra, ele borrifava ali e subia aquele armaço ao teto do tabernáculo, como se Deus recebesse aquele cheiro aromático. Ali representa Deus recebendo a nossa oração e a nossa intercessão e o nosso sacrifício. Que coisa maravilhosa. Mas havia um véu de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Dentro do lugar santíssimo, o sacerdote, ele encontrava o que lá? A arca da aliança, ou a arca do concerto. O sacerdote, ele entrava lá uma vez no ano. Para ele entrar dentro desse lugar, ele tinha que oferecer um sacrifício para si próprio. E depois, para entrar lá dentro, ele borrifava o sangue. Conforme ele estava ali fazendo todo aquele ritual maravilhoso, que era simbólico, o que acontece? Ali tinha o propiciatório de ouro, os 2 querubins, um de frente com o outro. E o que acontece? Ele borrifava ali. Enquanto o sino estava batendo, Deus estava recebendo. Uma vez que o sino parasse de bater, o sacerdote estava morto. E volto a falar. E é por isso que o sacerdote, ele era orientado para fazer um sacrifício para si próprio, para depois entrar dentro do lugar santo do santo. E eu vejo, meus queridos, que quando eu vejo a inscrição entre o compartimento, eu vejo que esses utensílios, como o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, eu vejo que o culto aqui, os seus oficiantes e as suas liturgias, há toda uma simbologia nesse utensílio do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. O candelabro, como eu já falei, o testemunho do povo entre o povo e Deus, a mesa do pães da proposição, como a comunhão com Deus, o altar de incenso, a oração, a arca do concerto, a presença de Deus. Todavia, o autor aos Hebreus, ele não se detém no detalhe dessa tipologia. A sua intenção, meus queridos, era mostrar o culto como um todo, conforme ele era prestado no antigo tabernáculo. E dessa forma, contrastar com o tabernáculo celestial, o qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. No santo lugar, o sacerdote entrava diariamente para oferecer, ou seja, para apresentar um culto, enquanto que somente uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele adentrava dentro do Santo dos Santos para oficiar. O serviço sagrado prestado por Deus era apenas uma sombra e não uma ressálvia. O problema da culpa, ou seja, por intermédio da culpa. Mas eu vejo aqui que Cristo, ele entrou no lugar santo celestial para resolver de uma vez por todas o pecado da humanidade. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. E aí nós vemos aqui, meus queridos, uma diferença
entre o culto que havia no antigo pacto e o culto que está relacionado com o novo pacto. E é uma coisa extraordinária. Enquanto que nós se relaciona com o antigo pacto, com o novo pacto, nós vamos ver a seguinte forma, meus queridos irmãos. Nós não temos como fugir da carta ao autor aos Hebreus, porque ele si próprio, ele enfatiza muitos argumentos acerca do tabernáculo e do serviço sacerdotal. Então estarei citando algumas referências aqui sobre os autores aos Hebreus, porque não podemos fugir deste autor brilhante. Meus queridos e amados irmãos, eu vejo aqui que uma redenção eterna. Quando eu falo sobre a redenção eterna, sobre a diferença entre o culto da antiga e da nova aliança, ela pode ser vista pelo contraste entre ambas as alianças, quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor, quando eu falo autor, estou me referindo ao autor dos Hebreus, tá, meus irmãos? Quando o autor diz ele foi muito além do culto, principalmente quando ele enfatiza em Hebreus no capítulo 9 do verso 12. O texto de Hebreus 9, a palavra redenção, que traduz do termo grego, que é litrose, que significa resgate, com o sentido de libertação mediante a um pagamento de um preço. Enquanto que o culto levítico, como seus muitos rituais, que produzia apenas uma pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo, ele operou a redenção eterna. Então dá para nós ter uma noção aqui, observar aqui algumas diferenças entre o culto, entre o antigo pacto e o relacionamento com o culto da nova aliança, quando se traz Cristo, o esplendor de sua glória. E aí, meus queridos, eu quero só para os irmãos ter a noção, mas Claudines, em que sentido? Ora, meus queridos irmãos, veja bem, de alguma maneira o texto em Hebreus 9 é o âmago, da argumentação do autor, em inúmeras considerações, consideráveis detalhes. Ele contrasta o serviço sacerdotal terreno da antiga aliança com um novo ministério sacerdotal de Cristo, o celestial, da nova aliança, a fim de completar o seu argumento de que a antiga foi simplesmente um preságio, uma preparação para a nova, em que a nova cumpre-se e ultrapassa-se e substitui a antiga. Consequentemente, os seus leitores não podem retornar à antiga aliança sem que sofram resultados desastrosos. É complicado, meus queridos irmãos, mas não podemos voltar ao jugo da lei. Mas quando nós olhamos para o Hebreus 9:1, o autor ele apresenta dois importantes assuntos relacionados ao ministério sacerdotal sobre o primeiro concerto. Primeiro, a ordenança de um culto divino. Segundo, o santuário terrestre ou tabernáculo, que ele discute em ordem inversa. O tabernáculo é chamado também de terrestre, que é a palavra grega, que é cosmikon, porque foi feita por mãos humanas, e denota a esfera de sua atividade em contraste com a esfera celestial, que não foi feita por mãos humanas, aonde Jesus Cristo agora ministra. Olha que coisa maravilhosa. É porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 3:16, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos, construções, igreja física, não. Estrutura, não. Ele habita em seres humanos como eu e como você, que dá liberdade, que é criaturas por ele, liberta pelo poder da sua palavra. E aí nós vemos aqui, meus queridos, uma consequência limpa. Já vimos que o sacrifício de Cristo da antiga aliança possui aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não
não conseguia tratar da parte interna do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-lo. Por um outro lado, o sacrifício de Cristo, ele trata-se com o problema do pecado e a sua raiz. Ele não só apenas cobre as suas transgressões, mas ele remove, como está em Hebreus 9,14. Nenhum sacrifício do antigo culto era capaz de tratar com o problema da consequência do pecado. Todavia, o sangue de Cristo, ele purifica, ele limpa a consciência e torna apta para a adoração a Deus. E aí, meus queridos irmãos, nós vemos aqui uma herança eterna. O efeito imediato da purificação interior, afetuado pelo sangue de Cristo, que é visto nos autores Hebreus 9,15, quando ele afirma que os chamados recebem a promessa da herança eterna. A palavra herança traduz do termo grego, que é kleronomia, que no sentido de algo que alguém por direito possui. Em um Novo Testamento é usado também em relação às coisas terrenas, como está em Lucas no capítulo 12, verso 13. As celestiais, no sentido que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível, como está em 1 Pedro no capítulo 1, verso 4. Por isso, meus queridos irmãos, a nossa herança é celestial e espiritual e eterna, e não terrena e nem passageira. E isso vale a pena servir a Deus. Mas, meus queridos irmãos, simplesmente para me fazer aqui uma aterrissagem a concluir, fazer um resumo dessa conclusão, dizendo que o santuário terrestre, ou seja, o tabernáculo terrestre, é um tipo de um santuário celeste, onde Cristo oficia como sumo sacerdote, como está em Hebreus no capítulo 9 do verso 24. O culto da antiga aliança com o seu santuário terrestre era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. O verdadeiro modelo da adoração não pode ser vista para a terra, mas para os céus. Se a adoração do antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, deve ser o valor, eu quero dizer, irmãos, então, que da adoração que toma um ponto de vista de partida o santuário celeste, ou seja, e aí nós vemos o que? Eu vejo aqui um sacrifício anterior. O serviço prestado do sacerdote ao antigo culto era contrastado do antigo que era realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário do sacerdote, ele não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazer sacrifício por meio de sangue alheio. O culto do antigo concerto era imperfeito, porque os seus sacerdotes eram imperfeitos, da mesma forma que eram os seus sacrifícios. O verdadeiro culto o verdadeiro culto em tudo foi superior, porque foi possível porque o Cordeiro de Deus ele cedeu em nosso lugar. Uma promessa gloriosa. O autor encerra a sua exposição sobre o culto da antiga e da nova aliança como uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todos, para oferecer uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Que coisa maravilhosa. O autor aos Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a ordem de Cristo, quando diz que o nosso Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está em Hebreus, no capítulo 9 e do verso 26. Agora ele comparece por nós nos céus, mas um dia aparecerá para nos levarmos ao seu lugar. E estes 3 tempos da salvação têm como base a sua obra consumada na cruz do Calvário. Meus queridos e amados irmãos, fica aqui essa parte resumida da nossa lição de número 2 do domingo que vem. E não fica só isto.
Seja um leitor, um estudante da palavra de Deus. Seja um aluno exemplar da escola dominical. Eu sou aluno da escola dominical desde quando aceitei Jesus, desde o ano de 1997. Sou um aluno da escola dominical e nunca deixei de participar. Domingo que vem nós temos aí, estarei comentando a lição 3, os ministros do culto levítico. Não deixa de participar. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Até lá, a paz do Senhor.